Fala, liga o áudio aí. Se liga aí, pessoal. Eu sou o Fabrício Boechat aqui na Rede Ágape. Se você está chegando aqui no Se Liga Jovem aí, muito obrigado pela audiência. Mais uma sexta-feira aí, a semana acabando e vocês se ligando aqui conosco aqui na Rede Ágape, Se Liga Jovem, né? Hoje a gente vai fazer um tema aqui muito engraçado, é quase um trava-língua aí, né? Faço o que eu faço, não faço o que eu falo. É isso mesmo, o tema, mas enfim. Vamos chamar aqui, estou com um super convidado aqui ao meu lado, aqui diretamente do estúdio da Rede Ágape, o pastor Rafael. Seja bem-vindo aí, Rafael. E aí, como é que tá, meu queridão? E aí, tudo jóia, Fabrício? Boa noite, é um prazer estar com os irmãos aqui. Tá tudo bem, graças a Deus, fora esse período pandêmico que nós estamos passando, né? Mas nós estamos aí caminhando, fazendo aquilo que é da vontade de Deus. É um prazer poder estar com os irmãos aqui nessa noite. Massa, o prazer é todo nosso, pastor Rafael, da Igreja Batista da SEAB, lá, do pastor Gilberto. Forte abraço aí, pastor. Tô te esperando aqui na Rede Ágape, hein? E conosco também, diretamente do Ceará, aí, o pastor Rony. Seja bem-vindo, pastor. Prazer estar com vocês. Estou aqui falando da Terra do Sol. Bacana. Beleza. Se apresenta aí, fala para quem não te conhece ainda, pastor, qual é o nome da igreja, o ministério aí, quanto tempo de ministério? Então, eu sou da Igreja Batista da Lagoinha, de Belo Horizonte, sirvo ali há mais de 20 anos já, 22 anos servindo naquela igreja, e nós viemos para Fortaleza em março do ano passado para plantar uma lagoinha aqui, e com uma semana de trabalho veio o lockdown, e de lá para cá estamos aí tentando dar aquele start no projeto, mas muito devagar por causa da pandemia. Mas, graças a Deus, conseguimos agora alugar um prédio, estamos em reforma, estamos com a data já de inauguração e agora tivemos que mudar a data por causa do lockdown novamente. E estamos rompendo. Tirando os problemas, está tudo bem. Você sabe que eu tenho um amigo aqui, pastor aqui em Itapiruna, está na mesma situação, né? Veio para cá, na hora que ia começar a conhecer a galera, gerou a pandemia, então os membros da igreja dele, já era uma igreja relativamente consolidada, presbiteriana, e os membros só o conhecem basicamente pela internet, pelo menos a grande maioria, né? Então ele tá lá, né? Deve ser um desafio danado, e aí também. Mas bacana, mas Deus no controle, né, pastor? As coisas vão dar certo. Tem que confiar na soberania do Senhor, né? Ele já sabia disso antes da gente nascer, então a gente tem que confiar nele. É isso aí. Bom, faço o que eu faço, não faço o que eu falo, né? Basicamente, pessoal, é sobre o seu testemunho, né? É o contrário do que costuma ser o ditado, né? O pessoal faça o que eu faço, não faço o que eu falo. É isso? É isso mesmo. Mas, enfim, eu falei que eu ia me confundir hoje aqui, eu tinha certeza que eu correria o risco de eu me confundir, mas basicamente a ideia nossa, pastores, com esse programa de hoje é falar sobre o testemunho de vida, né? Ou seja, não adianta você ficar falando, não adianta você ficar, né, de repente até pregando ou querendo trazer o seu colega para a igreja, falando que está certo, que não está errado, se ele vê em você uma outra coisa. Então, poxa, você tem que esperar que a pessoa faça o que você está fazendo, o que você está vivendo, e não o que você está falando. Essa é o mote aí do programa de hoje, testemunho, né? E queria saber de vocês aí, como que vocês veem aí essa vertente aí, o que vocês acharam do tema. Daqui a pouco a gente tem uns vídeos engraçados aqui e a galera participando ao vivo aí também. Rafael, e aí? Então, meu Fabrício, eu fiquei pensando nesse tema, né, assim que chegou para mim, porque quando eu parei para analisar, eu pensei o seguinte, não é o senso comum. Tem alguma coisa errada nessa frase aqui. Deixa eu tentar analisar aqui o que está rolando. E aí o senso comum, né, como o irmão falou, vai dizer o seguinte, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Na prática do senso comum, essa, na verdade, é uma hipocrisia, né? E aí eu falo uma coisa, mas na hora de viver algo, eu vivo totalmente diferente daquilo que eu falei, eu faço outra coisa. Só que eu achei muito legal esse caminho aqui, que nós vamos pensar nessa noite, porque leva em consideração, na verdade, associa que a nossa prática ela deve estar ligado com certeza para com o próximo. Eu achei isso muito legal. Faça o que eu faço. Beleza, esse é o primeiro ponto. E aí, se eu sou cristão e eu sigo a fé genuína em Cristo, eu gostaria que você fizesse isso também. Só que tem a segunda parte, que é o mais importante dessa frase, desse tema. Não faça, ou seja, seguir a Cristo só porque eu estou falando, mas sim porque eu estou fazendo. Porque eu estou, de fato, vivendo, e isso mudou a minha vida, o evangelho transformou,
o meu coração, e aí eu tenho um testemunho para poder contar para a honra e para a glória de Deus. Então, nós vamos partir por esse caminho aí. Burei, na verdade, o tema, né, era a importância de viver o que se fala. Acho que era um negócio. Mas aí eu falei, gente, tá muito sério isso, né? O Muito nosso sério. programa é Se Liga Jovem. Eu falei, não, vai. Aí veio de cara logo, assim, veio o insight. Eu falei, não, vamos botar isso aí, vamos botar fogo nesse negócio aí. Pastor Rony, fala aí. É importante a gente fazer, né? Demonstrar através do seu testemunho pessoal para que a pessoa veja Cristo em você, através de você? Com certeza, eu acho que o testemunho pessoal, ele certifica, ele valida aquilo que você fala. Quando você fala algo que você não vive, você descredibiliza a sua palavra, até mesmo a sua fé. A pessoa olha para você e diz, olha, mas você prega uma fé que você mesmo não vive. E aquilo que nós acreditamos de verdade, aquilo faz parte da nossa existência, da nossa essência, né? Aquilo norteia a nossa vida. Então, por exemplo, você pega uma religião radical como o muçulmano. Eu estava até ouvindo um pastor que esteve 3 anos em Londres, e os filhos estudando num colégio cristão, um colégio 100% cristão. Tinha discipulado, tinha culto, tinha tudo. E muito aluno muçulmano. E ele dizendo que os meninos muçulmanos não convertiam. Eles entravam muçulmanos e saíam muçulmanos, porque a doutrinação em casa, da fala do pai e da vida do pai, era tão apaixonante pela religião que moldava o filho. Então, a doutrina externa não servia para eles, porque eles tinham um testemunho interno, em casa, muito forte. Então, você percebe que aquilo que você vive tem que revelar aquilo que você é de verdade e você fala. Então, esse testemunho anda junto, né? Falar e viver. Fora isso, a hipocrisia, né? Se você fala uma coisa e não vive, você é um hipócrita. Sim, não, e outra coisa, né? Obviamente, né? Ninguém quer dizer que você não possa falar, né, evangelizar, pregar, isso é extremamente importante, mas era mais uma brincadeira mesmo para a gente contextualizar e pegar esse mote aí da importância, né, do seu testemunho, do que você faz, né, de ser condizente, né? Ou seja, suas ações serem condizentes com o que você está pregando ou falando, né? Então, poxa, jovem, você aí que é um jovem cristão, está preocupado com seus amigos, em alcançar o colega da escola, o seu primo, né, um parente, o vizinho, né, tem que pensar isso, que não adianta você chamar o rapazinho para ir para a igreja, ou a menina para ir para a igreja, e depois ir para boate, depois ir para não sei o quê, depois colar com a galera que não presta, depois ir para uma festa, não sei o que lá, ou seja, a pessoa vai falar, eu não quero, eu vou emendar aqui no tema 2, que eu vou dar o exemplo da minha filha. A minha filha uma vez virou para mim, ela mora longe, e falou, olha, eu não vou às vezes na igreja, porque a menina que era crente da minha sala era a pior de todas, então... Aí, pô, olha só que testemunho, né? Então, e pagava então, ou seja, não adianta ficar só falando, tem que mudar de vida, você tem que testemunhar isso, né? Obviamente, falar, manifestar, falar as boas novas é a parte, mas se isso não tiver conectado com a sua mudança, às vezes você joga fora aí, né? Vocês têm exemplos aí de testemunhos que não foram... a ideia agora é a gente falar alguma coisa aqui de testemunhos bons e testemunhos ruins, sabe? A gente tem que ter cuidado com essas colocações, porque virou um jargão no nosso meio também, gospel. Viva, né, o evangelho, não, se possível, viva o evangelho, se possível fale, ou seja, não precisa falar, só viva. Só que a pregação tem que existir, né? A pregação verbalizada, ela tem que existir. O próprio Deus, ele usou a verbalização de todo o projeto dele, né? Então, a gente tem que verbalizar o evangelho, tem que pregar, tem que falar, e aí, viver. Agora, essa questão do testemunho, ela está muito ligada à conversão genuína ou não, e o caráter transformado pelo discipulado ou não. E esse que é o grande dilema, porque a pessoa não vai conseguir falar e viver desconectado daquilo que ele é. Porque a gente pode até fingir por um tempo, mas não tem como fingir a vida toda. Né? Então, você conhece, lá no interior de Minas tem um ditado, né? Você quer conhecer alguém como um quilo de sal com ele. Ou seja, o de sal tem que andar muitos anos juntos, muito tempo juntos, muitos dias, né? E a minha sogra diz assim ainda, você quer conhecer alguém, viaja para a praia de férias com aquela pessoa. No mesmo AP, já basta. Vai com a mesma galera na praia para ver.
Então, o caráter ele vai se revelar na caminhada. Aí o discipulado que a pessoa teve, se não teve, se é genuína a conversão ou não, isso vai revelar na caminhada. Claro que perfeição não vai existir em nenhum de nós. Pequenos delitos, pequenas falhas a gente vai cometer. Mas aquele que é nascido de novo, ele tem, por impulso natural do novo nascimento, o desejo de buscar as coisas do alto, né? A Bíblia já fala sobre isso, Paulo fala isso, nós temos que buscar as coisas do alto. E quem tem uma conversão genuína, ele busca fazer a vontade de Deus, ele busca acertar, ele busca dar um bom testemunho. Ele erra. Quando erra, ele arrepende, conserta, pede perdão, continua andando, fazendo bom uso da graça de Deus. Agora, aqueles que não são convertidos de verdade já chuta o balde em nome da graça e abusa do evangelho. Esses não conheceram Cristo, ou não foram discipulados. Tem algum exemplo aí que você lembra aí de... Eu estava pensando aqui, tem, com certeza. Tem um monte, né, pastor? Tem um monte. Nós que estamos aí nesse âmbito da igreja, né, a gente acaba lidando com os mais diversos, a gente só não pode revelar nomes. Né? Não precisa falar nem onde vai ser processado aqui, eu acho, né? Então, não. a gente alguém em algum lugar. Testemunho lá de antigamente, isso, longe. Isso. Um testemunho bom que eu lembro, assim, que me marcou muito, de um jovem que eu tive o prazer de pastoreá-lo. Ele tinha um emprego público e ele fazia parte de um setor que é muito famoso, irmão Fabrício, aqui no nosso estado, como sendo um local em que há muito desvio de dinheiro, um local em que há muitas facilidades a partir dos recursos financeiros que são levantados ali, e ele era funcionário desse local. E aí ele era um dos chefes do setor. E foi oferecido para ele uma boa grana para que ele fizesse vista grossa, para que ele deixasse passar situações em que o dinheiro estava comprando uma determinada coisa. E ele foi e ofereceram isso para ele. E ele prontamente, pelo testemunho, ele recusou. E na hora o chefe superior dele falou: mas então, infelizmente, eu vou ter que te demitir, porque para você fazer parte aqui do nosso movimento, você vai ter que aceitar esse dinheiro e vai ser uma boa bolada para todo mundo. E ele falou: então, se eu tiver que pagar o preço de recusar receber esse dinheiro indevido, eu vou pagar esse preço. E aí, para a honra e glória de Deus, esse jovem, ele recusa, ele é de fato demitido daquela função. Ele saiu, ele era terceirizado nessa empresa pública, e ele honrou a Deus. Então eu tenho certeza que por mais, e logo grana, né, falar então de grana para a juventude é uma tentação gigantesca, e aí ele conseguiu vencer essa tentação aí, mas não é fácil, com certeza. Dureza, né? É uma dureza muito grande. Bom, a gente vai passar daqui a pouco um videozinho engraçado aqui para contextualizar, como sempre, aqui algumas situações aqui, né, do dia a dia, mas eu vou dar um testemunho relativamente bom também. Certa vez eu fui contratado, eu trabalhava com educação à distância, e fui contratado para desenvolver, eles me chamaram para desenvolver um curso, né, fazer toda a parte de design instrucional, fazer como elevar a qualidade do que eles queriam fazer, e era de religiões afros, né? Não tinha nada contra a religião afro, mas não é a minha, né? Então, ou seja, e aí eu fiquei num dilema moral, digamos assim, na época. Eu não sabia se isso ia ser bom, se ia ser ruim, se era certo, se era errado. Obviamente, fui consultar o meu pastor, e nessa conversa com ele, ele me deu duas vertentes, dois olhares diferentes. Era uma pessoa muito sábia, e falou: olha, ora e decide, né? Porque tem esse lado aqui, mas tem aquele lado lá. Então, mas você que tem que decidir, eu não tenho como te falar faça ou não faça nesse sentido. Você precisa, tem esses dois olhares. Ele me explicou duas situações, né, contextualizou para os dois lados, ou seja, tem a parte ética profissional, você é um profissional disso, vive disso, e tinha lado, poxa, mas você também estará ajudando a fazer algo do qual você não acredita. Então, eu fiquei num dilema moral, e eu não fiz, eu optei por não fazer. Procurei o rapaz, falei: olha, eu não faço por causa de... Expliquei o porquê, falei: não tem nada contra, você continua meu amigo, né, te respeito, mas em função disso eu não vou pegar o serviço. Alguns anos depois, esse rapaz se converteu. Amém. E me procurou e foi para a minha igreja. Ou seja, então, não sei, eu não lembro onde que ele se converteu, mas ele foi lá. Ele lembrou de mim, daquele testemunho, e foi lá
né, se aproximou um pouco mais. Então, assim, é um testemunho que eu sempre conto aí, que é o exemplo aí e eu nem, na ocasião, eu só neguei o serviço, nem foi necessário eu falar da parte religiosa para ele, porque ia ser antiético também na hora eu falar. Enfim, mas foi um testemunho, mas acabou que serviu de testemunho e valeu aí, foi muito legal. Bom, nós temos aqui um vídeo aí, o primeiro vídeo, uns meninos muito engraçados que eu encontrei no YouTube, né? Procure aí esse vídeo aí, depois a gente vai colocar na descrição aí no YouTube aí o link para o vídeo delas, para vocês assistirem na íntegra, tá? A gente pegou só pequenos pedacinhos, mas é um aprendizado muito bacana, porque elas fazem uma discussão em cima disso também, mas eu quero passar aqui só para contextualizar, é um pouco engraçado. Vai lá. Olá pessoal, vamos começar a prova. Aqui certinho. Podem começar. Porque, amiga, você sabe, né? Do jeito que você tá, filho, você tá com o pé no inferno já, abraçando o capeta. Porque a vida que você leva, né? Você e o capiroto, uma pessoa só. Porque, cara, já era. Sua vida já era, entendeu? Se você não pegava a vida pra Jesus, se não foi pra igreja, você já tá endemoniado. Na verdade, você é endemoniado, você é meio endemoniadinho. Então é uma coisa que você tem que cuidar de você, entendeu? Cara, você tá no quinto dos infernos, já tá você e o capeta, vocês são brothers. Cara, você mesmo, você tem que mudar de vida. Então, tá aí, obviamente, é quase que uma caricatura, né? Um caricato, brincadeira aí. Mas aí ficou o exemplo aí, né? Bem contextualizado do tipo, poxa, a menina constrangeu a menina até que ela fizesse lá, passasse a cola, e depois foi em cima dela querendo falar, né? Dando exemplo, repreendendo ainda a pessoa lá. Enfim, era bem um exemplo aí, logicamente engraçado pra gente poder brincar aqui, dar risada aqui, levantar o astral do programa, mas a brincadeira, mas isso rola por aí, tá? Então, também a gente não tá tapando só com a peneira. Então, poxa, às vezes você tá ali na hora de fazer uma cola, fazer um negocinho ali, tal, você, pô, beleza, e você bota até pilha. Mas depois você fica querendo julgar a pessoa por outros atos, né? E, na verdade, como diz o ditado, é o sujo falando do mal lavado. Então, tem que ficar esperto nisso aí, nessas situações do dia a dia aí. É o que a Bíblia fala, né? De olhar o cisco no olho do outro. Tem um monte, né? Se a gente for lá, já tem o que não falta nisso aí, né? O dedo, né? Apontando tem um monte apontado do meu lado. Isso aí. Tem uma história muito interessante, se eu puder contar aqui da minha esposa. Pode falar. Da saúde, ela é terapeuta ocupacional, e ela trabalhava numa clínica que atendia muito o SUS. E o SUS paga muito pouco, quase zero. Então, as clínicas, infelizmente, muitas delas duplicam assinaturas por causa de atendimentos para aumentar o rendimento. E a minha esposa foi chamada numa reunião e ela foi tratada mal pela patroa e pelas funcionárias, porque ela não fazia isso e ganhava igual às outras. Não era justo, porque as outras faziam e ela não. E aí ela me ligou desesperada. Aí eu disse para ela assim, fala na reunião assim, então eu estou indo embora, pode me demitir, porque eu não vou fazer falcatrua. E eu não acredito nisso, eu não estou aqui só por dinheiro, eu sirvo a Deus. Nós já éramos líderes de um ministério, né, já éramos pastores, ela não era ainda ordenada, mas já atuava. E aí ela fez isso na reunião, colocou o carro dela à disposição, levantou da reunião e foi embora. Aí chegou no carro, chorou, me ligou apavorada, chorando. Perdi meu emprego por sua causa, né? E foi embora. Ela era recém-formada, então era muito importante aquele emprego. E ela foi embora. Aí a patroa ligou desesperada, marcou uma segunda reunião, e aí fomos na reunião. Eu fui só de companhia, porque de lá nós íamos sair para outro destino. Quando eu estava na reunião, a patroa foi e me chamou, não, vem participar também da reunião. Aí a minha esposa falou assim, nossa, que besteira que ela fez, ela não conhece meu marido. Aí fui da reunião. E aí, no final, eu falei para ela, olha, isso que vocês estão fazendo é crime, não vou nem levar o lado
espiritual, porque vocês não entendem, vocês não são convertidos, não vão discernir isso, mas é crime. O que está acontecendo hoje no Brasil do Lava Jato começou com um crime pequeno, num local lá em Curitiba, onde ninguém esperava nada, e foi puxando a linha, até chegar no presidente do país. Então, uma hora a casa pode cair, a senhora pode perder sua clínica, seu registro, perder tudo. Aí, ficou por isso mesmo, minha esposa arrumou outro emprego e seguiu a vida. Essa clínica hoje fechou, de tanta treta. E a minha esposa está hoje aqui em Fortaleza, sacrificou muita coisa em Belo Horizonte por causa do nosso chamado, e ela está aqui muito melhor financeiramente, profissionalmente do que ela estava lá. Então, a gente nunca perde nada por servir ao Senhor. Ainda que tenhamos alguns prejuízos nessa terra, nós vamos colher do Senhor na eternidade, né? Mas ainda assim, aqui nessa terra também, Ele dá muita coisa para a gente por obediência a Ele. Amém. Amém, verdade. Fala aí, Rafael, você ia dar um... Porque eu vendo aquele vídeo ali, eu estava lembrando, eu até esqueci de falar no começo, além de pastor, eu também sou professor. Eu atuo muitos anos aqui em Itaperuna como professor de História e Geografia. Dou aula em colégio municipal, Nossa Senhora das Graças. Dou aula também em colégio particular, no externato. E, recentemente, recebi um convite que eu fiquei muito feliz para poder ser professor da cadeira de liderança na Faculdade de Teologia, aqui em Itaperuna. Bacana. Eu me formei lá 6 anos atrás. O pastor Tiago da PIB, inclusive, no dia da minha formatura, falou que um tempo depois eu voltaria para ser professor e agora se cumpriu essa palavra, eu fiquei muito feliz. Legal. Aí eu estava me recordando, vendo o vídeo ali, a sketch, né, das meninas, e eu já passei por essa situação no seguinte sentido, aluno tentando me comprar para ter resposta de prova porque ele precisava para a nota final. E aí, meu Deus do céu, olha que situação. Eu falei, meu filho, sai daqui, pelo amor de Deus. Eu já tive também uma experiência muito parecida. complicada. Bom, temos aí o pessoal comentando aí já com a gente aí, participando, você que está aí. Ó, Alessandra Barros aí, ó, de Lagoinha Fortaleza. Alessandra, obrigado pela audiência aí, seja bem-vindo. A minha loira aí, ó, pastor Rafael, trabalhou com o pastor lá também no colégio, Yolanda. Aí. E o pastor Carlinho mandando um abraço para vocês aí. Pastor Carlinho tá colado aí com a gente, ó. Que bênção, 2 brothers top demais. Abraço, querido pastor Carlos. Fernando também, ó. Esse aí é fera, abraço. Sejam bem-vindos aí, a gente fica muito feliz quando a galera participa aqui ao vivo com a gente aí no YouTube, no Facebook, na Rede Ágatos. Muito, muito bom. Bom, uma outra vertente, né, que a gente precisa colocar aqui, que a gente precisa observar, né, que é muito fácil de você perceber, por exemplo, né, como que uma criança aprende. Né, na primeira infância, né, a criança aprende, ela replica, ela repete o que os pais fazem. Então, o pai pode passar o dia todo falando, não faça isso, não faça aquilo, não faça aquilo, não faça aquilo, mas ela vai copiar o que ela vê. Então, a importância do visual para o ser humano também é muito importante, principalmente nas crianças, sabe? Não sei se vocês já viram, tem uns vídeos engraçados na internet que tem uma menininha, sei lá, 3 anos de idade, fica blá, 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 não sabe nem falar, mas tá imitando a mãe igualzinho. Você olha e fala, é muito engraçado, porque você percebe que ela tá replicando um comportamento que ela viu, né? Porque ainda nem sabe falar. Mas também, trazendo isso um pouco adiante, o jovem costuma fazer o que os outros estão fazendo. É muito fácil, é onde você às vezes se perde, sabe, pastor? E eu quero trazer aqui essa vertente para vocês darem uma opinião, falar aí para o jovem que está ouvindo, né? Muitas vezes o jovem está ali junto com a galera da escola e saiu ali da escola e falou assim, poxa, vamos lá com a gente ali, cara. E aí a pessoa fala, não vou não. Vão lá, você é bobo, rapaz, só vamos ali. E a pessoa acaba indo para uma furada porque tá indo junto, sabe? Então, todos estão indo, tá vendo o que todo mundo faz, tá vendo que todo mundo fala nada a ver, tá vendo que todo mundo fala que isso, deixa de ser cuidar, e acaba indo junto. Então, a observação do jovem, tá? Para ver o que a galera tá fazendo e querer fazer para não se sentir excluído também é uma outra vertente que a gente quer trazer, que eu acho que tem mais a ver com o que a gente está falando. E ao contrário, né? Assim como a gente viu no vídeo ali, a gente vai ver daqui a pouco, se o jovem fala, olha, eu vou para outro lugar, eu vou fazer tal coisa, e realmente ter uma postura diferenciada,
Algumas pessoas, quando verem que as outras estão indo para furada, mas verem que você está tendo um comportamento, pode ser que elas tenham em você ali uma âncora, um lugar para ir para onde elas não queriam. Então, quero trazer essa luz aí, vocês são professores, de repente, não sei se você trabalha com jovens aí, deve trabalhar, né, pastor, também? Eu trabalhei diretamente com jovens na Lagoinha Sede muitos anos. Eu cuidava de um departamento de aconselhamento, então tinha a pastoral e tinha também a vertente terapêutica. Eu coordenava esse ministério e era exatamente comportamentos, né? Eu me lembro de um episódio muito especial que um garoto teve uma briga com o pai, de porrada mesmo, e crente na igreja, envolvido. Naquele surto da briga, da raiva, da decepção, ele foi para o morro comprar droga e foi cheirar e voltou à prática dos anos passados dele. Enfiou o pé na lama mesmo. E aí ele voltou arrependido, foi na minha sala chorando e pedindo ajuda e tal. Aí eu perguntei como que era o pai dele. E aí ele foi reproduzindo o pai dele para mim. E ao reproduzir o pai dele, eu vi nele o pai dele. E deu um choque de realidade nele. Eu falei, cara, sabe por que você está brigando com o teu pai e você está fazendo tendo esse tipo de comportamento? Porque você cresceu vendo seu pai fazer isso e você está reproduzindo o seu pai. Então, a sua primeira colocação da criança, ela está totalmente linkada ao jovem no amanhã. Aquilo que os pais vão passar para os filhos, eles irão reproduzir. Eu tenho uma filhinha de 2 anos e eu estou vivendo isso. Ela fala, ela age, ela reage, ela brinca igual a gente. 2 aninhos, percebe tudo, é antenada a tudo. Então, a gente não pode nem brincar com qualquer coisa mais, a gente não pode... Eu sou muito falastrão, sou muito brincalhão, tenho que vigiar muito com o que fala, com o que brinca, que copia tudo. E amanhã vai reproduzir. E uma das coisas que nós erramos como igreja é que a gente espiritualiza essas coisas tanto e esquece do lado do discipulado, que é o dia a dia, que é o ensino, que é a correção, e aí só ora, só jejua, só expulsa capeta onde não tem capeta, e derrama óleo, e faz campanha, ato profético, e pano de saco, e não sei o quê, mistifica o negócio todo, sendo que deveria dar bom exemplo e dar um discipulado da vida. Então, tem muito problema na igreja hoje que é apenas comportamento, não precisa espiritualizar, e já é espiritual em si mesmo, né? Então, é muito importante pensar nisso também. E para quem é pai, né, Rafael, tem essa questão aí, como ele falou, você tem que se preocupar com o futuro do seu filho adolescente, do seu filho do seu filho criança, né? Ou seja, como que o seu impacto, do seu comportamento dentro de casa, né? Você aí, jovem, para o seu irmão mais novo, é muito comum você vê irmão, eu nem sei, a gente não copia só os nossos pais, né? Um irmão mais novo, às vezes, copia o irmão mais velho, né? É bem comum a gente falar, pô, o irmão mais novo é um, né? Pô, enche minha paciência. Mas pro irmão mais novo, você pode ser o herói dele. Mesmo ele sendo um pestinho ali, te porriando, mas tem que ter essa consciência, né? E já aproveito que meu filho mandou um abraço para você aí, foi seu aluno, o Tiagão, tá assistindo a gente aí. Um abraço. E fala pra gente, Rafael, como que a gente tem que se preocupar, levar em consideração enquanto pai, enquanto irmão, enquanto mais velho, com o futuro dessa galerinha aí, né? Pois é, irmão Fabrício, eu estava me recordando, eu gosto muito de histórias, né? Além de ser um professor de história atuante, para poder nos ajudar a ilustrar. No último dia de aula do seminário, um pastor da região foi estar conosco lá no seminário para poder pregar, e em uma de suas ilustrações, num dos pontos da mensagem, ele contou a história de sua filha. Ela tem síndrome de Down, e ele sempre levava aquela criança na clínica para poder fazer o tratamento com a fono e etc. E ele contando, e foi assim impactante naquele dia na minha vida, e diz ele que sempre passava na mesma calçada e tinha um mendigo deitado, e ele, naquela ânsia de levar a sua filha lá para poder fazer o tratamento, ia e voltava. E num dos dias a filha desvinculou dele, tirou as mãozinhas da mão dele e correu e abraçou aquele mendigo. E aí, segundo ele, deu um tapa de luva, porque quantas vezes o pastor passou ali em frente e nem observou aquele mendigo. Então a filha dele, que na verdade deu um ensinamento para ele, né, mostrando para ele que de fato
temos que amar as pessoas. E aí ele concluiu dizendo que, na verdade, ela se recordou de uma de suas pregações, em que passava alguém, segundo ela contando, né, com o jeitinho dela, passava alguém a largo daquele deitado no chão samaritano, seu pai pregando, né, e o bom samaritano, ele passa e ele ajuda aquele homem caído, e ela falou: papai, a gente tem que fazer isso, nós temos que praticar isso. E eu lembro de você pregando, do Senhor pregando, e aquilo impactou a todos no momento da mensagem ali. Então, de fato, temos que ser como as crianças, né? Que delas é o reino dos céus. E eu tenho um filho pequeno, o Theo, 1 ano e 7 meses, e eu estou percebendo isso cada vez mais, de forma mais clara. Todas as nossas atitudes, nossos atos, com certeza, refletem na vida dele. Então, que bom é nós termos um ambiente cristão em que os nossos filhos crescem, né? Mas eu acho que muitos jovens não cresceram em um ambiente assim. Então, que tipo de influência cada um foi tendo ao longo da vida para se construir, né? Para ser como é hoje. Que bom que existe o Evangelho de Cristo, que vem como um marco e que modifica a nossa vida. Então, com certeza, ensinar para as crianças e também aprender com elas, com a sinceridade, faz toda a diferença. Bacana. E aqui, bom, a gente tem um outro vídeo aqui agora, que é, né, obviamente, a mesma menina ali numa situação diferente do como você deve se comportar, e aí não só falar, mas fazer de fato, né? Então, joga aí, produção, o próximo vídeo aí com, ao invés de você, como você deve fazer. Amiga, cara, você é tão preciosa, amiga. Você é tão maravilhosa. Você não imagina quanto Deus te ama, amiga. Ele tem um futuro maravilhoso preparado para você, amiga. Tudo que você passou, tudo que você viveu, nem chega perto do que Deus tem para você, amiga. Tenta, amiga, só experimenta conhecer esse novo caminho que Jesus tem para você. E eu posso te levar, amiga, eu posso te mostrar. Ou seja, em vez de você falar que a pessoa tá endemoniada lá, é parente do negócio, né? Já... Siga o capiroto. Brother, ao invés disso, pô, convida a pessoa, mostra para ela que você vai à igreja, convida ela para ir, convida ela para um legal, fala o tão Deus é bacana na sua vida aí, e de como isso te impacta. Se você tiver esse tipo de comportamento, ao invés de julgar, né, e querer apontar, de repente você vai ter aí uma resposta aí mais efetiva aí na vida dessa galera aí. Bom, uma outra coisa interessante aqui da questão de falar, que eu quero trazer para vocês aqui, né, um exemplo que eu tenho ouvido de mais de um pastor e de mais de um lugar diferente, tá? A gente tem aqui, pastor Rony, um programa chamado Missões pelo Reino, com a pastora Rosana. Ela entra em contato, ela tem contato com a galera do mundo todo. Então ela conversa daqui com o missionário que está na Europa, com o missionário que está no Chile, com o missionário que está na África, né? Para a gente pegar dessa galera como é que é o campo lá, o que está fazendo, quais são as dificuldades, porque às vezes a gente fica falando do missionário, né? E a pessoa já imagina o missionário aquele cara que está lá na selva, lá, né? E a gente quer saber um pouco mais do dia a dia, das alegrias, das dificuldades, né? Dos resultados, e de como ajudar, e como que alguém daqui pode ajudar, enfim. A gente fala missões pelo reino, a gente está trazendo para cá para a galera sentir um pouco mais de como que é. E na Europa, né, a maioria dos europeus, isso me chamou a atenção, eles dizem o seguinte, que pouco, ao contrário de África, ou às vezes uma missão indígena, ou que ela é solidária, né, ela parte da solidariedade para chamar a atenção, na Europa isso não tem sentido. Basicamente as pessoas não precisam de quase nada. E existe lá uma cultura, uma outra forma de lidar, que você não pode chegar para a pessoa e ir falando. Se fosse a coleguinha aí falando que estava endemoniada, provavelmente você ia ser processada na Europa. Isso não é assim lá, isso não é... Você não tem a liberdade de chegar e falar o que você acha das pessoas assim, à torta e direito. Mas enfim, aí todos falaram o seguinte, da dificuldade que é porque você evangelizar. E todo o resultado positivo que eu abstraí dessa galera foi, eu tô lá louvando, eu tô mostrando alegria, eu tô no dia a dia, as pessoas veem a minha alegria, a minha forma de ser e me procuram para saber por que eu sou assim. O que você tem que prova que você tá sempre feliz? O que você tem que você tá sempre
cantando? O que você está cantando? Cantando em português, louvores? O que você está cantando aí? Poxa, essa é bacana, é alegre aí, poxa, eu quero um pouco dessa alegria. O que você tem de diferente? Aí, através do que viram, há a oportunidade de falar. Entendeu? Então, não sei se vocês já têm algum contexto desse sentido, ou seja, de como uma história aí, de como que algo legal, algo visto, algo sentido primeiro, chamou a atenção de um jovem ou até de uma pessoa para que ela pudesse querer saber mais daquela alegria lá, que é a de ter Cristo aí na nossa vida. Eu morei em Portugal 4 anos. 4 anos ininterruptos, e lá nós fizemos missões. Eu não fui para isso, mas como cristão, né, você acaba caindo nas armadilhas de Jeová, você vai para seu, e Deus tem caminhos mais altos que os nossos. Então eu fui líder de jovem lá, e foi lá que de fato meu ministério deu assim aquele arranque que eu tive a convicção do chamado mesmo, foi lá. E eu me lembro muito bem que era exatamente o que você está dizendo aí. Lá nós não tínhamos como fazer evangelismo na rua, panfletar, nos ônibus, não tinha como, isso não era bem aceito, isso não era bem visto, e podia até receber opressão da polícia, etc. Tem países muito piores. Então, eu me lembro que a nossa igreja, ela cresceu, ela se tornou uma igreja relativamente grande para a realidade da Europa, de Portugal, especificamente na época, e, normalmente, as pessoas que vinham para a igreja, elas vinham através dos relacionamentos, tanto de dividir o mesmo condomínio ou no trabalho. Acaba que exige da gente cumprir o ID de Jesus na íntegra, né, que é indo, né, que é o dia a dia, que é o passo a passo, o convívio, que desmistifica essa visão cristã do ID no Brasil, que é somente aquele que vai enviado pela igreja para fazer missão. Então, lá exige de nós viver na íntegra, o indo, né, fazendo a obra de Deus no dia a dia. Então, isso é muito real. Essa realidade que você falou também sobre a questão da assistência e tal, que é bem diferente, de fato mas ainda assim tem muitos lugares na Europa que são muito pobres e precisam também de assistência. Eu tenho um tio missionário na Albânia, ele tem mais de 30 anos que ele está na Albânia. Se vocês quiserem, eu posso dar o contato depois em off, para vocês marcarem com ele um programa. O cara é uma enciclopédia missionária, ele tem mais de 30 anos só na Albânia, e já plantou várias igrejas, Deus usou ele para tocar em várias gerações, e pessoas que eram adolescentes quando ele chegou já são avô praticamente. Então, assim, uma vida de missão na Albânia. Bacana. E ele está no interior da Albânia, na divisa com a Grécia, esqueci o nome da cidade agora, é uma cidade interior que não tem na história da cidade nenhum registro de igreja evangélica. É uma terra virgem para o evangelho. Lá tem uma igreja católica ortodoxa, que é uma religião grega, que eles ganham até um adicional lá do governo por participar dela, e se eles converterem e sair, eles perdem, e é um lugar muito pobre, o povo depende daquilo, então é um desafio gigante. Ele manda fotos, ele manda vídeos, ele manda relatos para mim, eu tenho uns áudios dele aqui, ele chorando de emoção, que conseguiu ganhar uma alma para Jesus, uma pessoa. Essa semana ele pediu oração para um senhor lá que não gosta de cristão, não gosta de evangélico, não quis alugar um prédio para a igreja para ele por causa de ser evangélico, e essa pessoa adoeceu e mandou procurá-lo para que ele orasse por ele. E aí ele me ligou chorando, ora por mim, para Deus me usar aqui com cura, com milagre, para dar testemunho. Então, assim, existe vários tipos de missões, né? E mesmo a região, na Europa tem todo tipo de missão, mas, de fato, todas elas estão associadas ao testemunho. Porque se tivesse um mau testemunho, eles jamais pediriam para que ele orasse. Né? Exatamente. E aí, Rafael, tem algum exemplo desse? Sim, eu estava lembrando de um texto bíblico, né, que é a base, claro, de tudo que nós cremos. Não tem como, né, pastor, deixarmos de lembrar de Atos, capítulo 2, da comunhão dos cristãos, né? Gostaria até de fazer a leitura, se for possível. Claro. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, o partir do pão e as orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo suas propriedades em bens, distribuíam a cada um conforme sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão, comunhão, em suas casas, e juntos participavam das refeições,
com alegria e sinceridade de coração. E agora vem o testemunho. Louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Galera, juventude, os meus meninos que estiverem aí, meus amigos, cara, com certeza o testemunho, ele faz toda a diferença. Não é balela, não é repeteco, é fato. De fato, termos uma vida condizente com aquilo que cremos vai testemunhar para a honra e para a glória de Deus. Então é por isso que a gente sempre bate nessa tecla, né? E o texto fala de milagres, bênçãos, ok, isso é bacana, irmãos, mas um pecador arrependido há uma festa no céu incrível. Então é para isso que nós estamos aqui nessa terra, para a honra, para a glória de Deus, e não há ninguém que Deus não possa alcançar, eu creio nisso. O coração mais duro, com certeza, quando o Espírito Santo agir, não consegue resistir. Então, nós estamos aqui para isso, para testemunhar. É difícil, galera, a gente sabe disso, mas vale a pena tentar até o final. Sim. Não, e pegando aí, né, esse gancho aí, pegando também o que o pastor Rony falou lá atrás, pô, se você tá vacilando aí, tá? Para pensar se você realmente está mudado. O que precisa mudar em você? Porque a primeira coisa que a gente tem que pensar disso tudo é que se você dá um bom testemunho, quer dizer que teve mudança na sua vida. Amém. Então você é o principal beneficiário disso, ponto. Não precisa nem fazer pelos outros a princípio, não. Se você tiver com um testemunho maneiro, quer dizer que a sua vida tá bem consigo mesmo, você tá no caminho certo, né, cara? Tá com Jesus ali, você tá te fazendo bem, acho que esse é o mais importante. Agora, por que a gente também tem que se preocupar? Porque às vezes a pessoa fala assim, não tô nem aí pros outros, pô. Não, eu tô nem aí, aí, sai de mim, né? Tô nem aí. Não, olha só, a gente tem que se preocupar com as outras pessoas, porque a gente quer aproximar essas pessoas. A gente quer trazer essa pessoa para o reino também. Como que elas serão salvas? Entendeu? Então, imagina a galera da Europa lá, como que esse senhor, de repente, ia ser salvo, ia receber uma oração, se não tivesse um pastor lá no final da Albânia, no lugar lá, tanto tempo dando um testemunho para aquela pessoa ali no estado ruim lembrasse dele, porque viu Jesus através da vida dele. Amém. Mesmo não gostando de crente, mesmo não tendo a religião. Entendeu? Então, essa pessoa, de repente, foi salva. Então, esse é o propósito da brincadeira aí. O programa de hoje é para a gente poder comunicar isso com vocês aí, tá? Então, se liga aí nessa brincadeira aí. E tem um último vídeo da sketch aí. A gente volta aqui ainda mais para um finalzinho de papo aí, que papo bom acaba rápido, tá? Vai lá. Olá, pessoal. Vamos começar a prova. Aqui certinho. Podem começar. Não posso. Tá aí, né? De repente a menina abençoou a menina, tal, deu um primeiro, falou de Jesus e tal, de repente a pessoa já não falou, não posso, ou seja, ela não vai dar um mau exemplo, sabe? Ela preferiu não dar a cola ali, ser um bom exemplo, e às vezes isso aí faz uma diferença, tá? Incrível na vida de qualquer pessoa. Então, ter o caminho certo te faz de você, às vezes, até um refúgio para alguém, uma referência, um caminho. Alguém vai lembrar de você, vai te pedir oração, alguém vai querer saber de você por que da sua alegria, né, pastores? Então, queria que vocês complementassem aí. A gente está caminhando aí para o finalzinho aí do programa, para a última fase, e falando as considerações finais de vocês aí relacionado a tanta questão do vídeo, né, que quando você dá um testemunho bacana, às vezes você consegue até o melhor de algumas pessoas, né? Manda ver aí, pastor Rony, primeiro. Então, eu queria deixar só uma reflexão para a galera, 3 capítulos apenas, Tito. Se você estudar Tito, você vai perceber que Deus usa ali o apóstolo Paulo para trazer essa palavra para exortar sobre o mau comportamento de pessoas dentro da igreja, no meio cristão. E aí no capítulo 1, versículo 16, fala assim, eles afirmam que conhecem a Deus, mas por seus atos o negam, são detestáveis, desobedientes e desqualificados para qualquer boa obra. No capítulo 2, ele também traz algumas exortações sobre o comportamento de homem, mulher, mais velhos, jovens, etc. E no versículo 5 ele fala assim,
a serem prudentes e puras, e estarem ocupadas em casa, a serem bondosas e sujeitas a seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja difamada. Então, nós podemos difamar a palavra de Deus com o nosso comportamento errado. E nós não podemos fazer isso. A palavra de Deus tem que ser engrandecida na nossa vida, ela tem que ser... Porque a palavra é o próprio Deus, né? Ela tem que ser louvada, ela tem que ser exaltada, ela tem que ser vivida para a glória do Senhor. Então, se eu levanto a bandeirinha dizendo, sou de Cristo, se eu uso a faixinha escrita 100% de Jesus na minha testa, como muitos atletas usam, eu tenho que, de fato, crer nisso. Um grande problema que a gente vive hoje no meio cristão é que a palavra de Deus ela se tornou apenas uma mandinga. Então, as pessoas usam versículos soltos, elas tatuam, elas escrevem na camisa, elas escrevem no carro, em tantos outros lugares, tipo como fosse um patuá para dar sorte. E não, essa palavra não está no coração. Então, isso não vai adiantar nada, não vai resolver nada. E o nosso testemunho, ele não vem pela força do nosso braço. O nosso testemunho vem pela rendição à verdade do cristianismo e, segundo a graça de Deus, a ação do Espírito, porque a árvore dá fruto segundo a sua espécie. A árvore não faz força para dar fruto, ela frutifica naturalmente. Então, quanto mais cheio de Deus, quanto mais rendido aos pés dele, quanto mais entregue, mais esse rio vai fluir do nosso coração e vai se transformar em ações, atitudes que vão glorificar o Senhor. Amém. Bacana, é isso aí. Pastor Rafael, muito obrigado aí pela sua participação aí, também deixei a palavra aí final aí, em cima disso que foi falado. Tá jóia, irmão Fabrício. Estava lembrando uma das últimas conversas que eu tive com a juventude da SEAB, e eu quero deixar essa palavra aí para a galera se ligar, né? Hashtag se liga jovem, para poder a gente ter esse sacode aí. Acontece, irmão Fabrício, pastor, que muitas vezes nós não entendemos direito a questão do perdão de Deus. Eu quero deixar essa breve reflexão aqui para a gente poder entender, para poder nos dar esse sacode e a gente crescer na vida espiritual com Deus, para que de fato consigamos ter um bom testemunho. Galera, existem 2 perdões de Deus, eu vou chamar assim. O primeiro perdão é o perdão eterno, para a salvação, quando você se reconhece pecador, dependente de Deus, e que o Espírito Santo ele entra na sua vida, te convence do pecado, da justiça e do juízo, e você é selado com o Espírito Santo de Deus. Você está salvo. Ótimo. Nós somos muito bons nisso. Tenho certeza que uma grande galera aí é selada, é salvo pelo Espírito Santo. Mas quando a gente vai viver a nossa prática da vida cristã, a gente sai dessa santidade, né, da salvação, e cai para uma mediocridade, no sentido de vida média cristã mesmo, que é o segundo perdão que a gente tem muita dificuldade. Qual que é o segundo perdão que a gente precisa ter para com Deus? É o perdão do dia a dia. Sabe, quando você peca por uma mentira, por uma cola, como por exemplo do vídeo ali, ou então quando a gente vacila com alguma coisa no celular que a gente está vendo, quando a gente responde os pais, quando a gente briga, enfim, quando a gente comete inúmeros pecados e a gente não simplesmente se ajoelha diante de Deus e pede perdão, sabe? A gente é muito bom em pedir perdão para a salvação, e aí fica na mediocridade porque não pede o perdão para o dia a dia, e aí o pecado vai tomando conta da nossa vida, o nosso coração vai se endurecendo, e aí o Espírito Santo ele quer que nós tenhamos um ótimo testemunho para a honra e glória dele. Então fica essa dica aí, galera. Lembre-se, hoje à noite, amanhã ou qualquer momento, pedir o perdão do dia a dia, isso é muito importante, vai fazer toda a diferença, nos limpa, faz com que nós nos sintamos realmente mais leves. Então, não fiquemos apenas no perdão que vai gerar a salvação, que é eterno, não, mas enquanto militantes aqui nessa terra, nós temos que nos arrepender dia após dia. E aí, faz isso que eu tenho certeza que Deus vai te fortalecer para que consigamos ter um bom testemunho. Eu tenho tentado isso na minha vida, ensinar isso para as pessoas próximas de mim, e eu tenho certeza que tem feito, com certeza, toda a diferença. Então, vamos nessa daí, chega de mediocridade, se liga jovem, vamos crescer, vale a pena ser cristão, galera, vale a pena abrir mão de tudo que muitos já viveram para poder caminhar com Cristo. Fica essa palavra final aí, não esquece do arrependimento diário, não, ele vai fazer toda a diferença para a nossa caminhada e testemunho. Bacana demais aqui. Bom, e como eu costumo dizer, né, papo bom passa rápido, pastores. Queria agradecer demais aí a presença de você, queria agradecer a galera aí que está comentando, que está aqui
ao vivo aqui com a gente na Rede Ágape. Muita gente vai assistir aí durante a semana, tenho certeza que esse papo aí vai repercutir em tudo quanto é lugar, e a gente está muito satisfeito aqui. Eu queria aproveitar o gancho aqui, né, para caminhar aqui para os finalmente, depois a gente vai despedir aqui. Faça a sua parte, sabe, jovem? Faça a sua parte. Viva de verdade, viva, se aproprie disso, né? Se aproprie do que é bacana para sua vida, isso vai fazer um bem danado. E não adianta ficar julgando. Também é uma outra coisa muito comum, as pessoas ficam julgando, você fica reparando também o que as pessoas estão fazendo. Não é legal, sabe? Eu costumo dizer, sabe, pastores, que a minha postura, a minha visão melhorou quando eu fiquei doente, eu quase bati as botas há 5, 6 anos atrás, sabe? E aí, quando você quase morre, quando Deus te salva, você passa a ter outra visão de vida, né? E aí, nessa vida de hospital que eu tive lá durante o tempo, e foi realmente um milagre na minha vida, eu tive esse insight de olhar para a igreja como um hospital. Então, sabe, um hospital, o diretor do hospital também adoece. No hospital, os enfermeiros adoecem, as pessoas estão doentes lá. Tem gente sã também, tem gente cuidando, mas tem gente doente, sabe? E todo mundo está propenso a dar esse vacilo aí. Então não adianta você ficar olhando para lá para ver se o cara, mas o cara do hospital está doente. É isso aí, cara, é o hospital, entendeu? Ali você tem que entrar ali dentro e o único que você vai olhar ali vai falar, esse é chapa quente, é Jesus. Tá entendendo? Então, para de ficar julgando, para de ficar falando que o cara tá endemoniado, o cara não tá bem e tal. Fala coisa do bem, viva o bem, dê testemunho, chama para a parte boa que vai dar mais certo. Beleza? E pegando esse gancho aqui, tanto do programa todo, e a Rede Ágape dos Pastores está lançando uma campanha, e eu já vou convidá-los aqui a participar conosco, que se chama Rede para o Bem. Rede para o Bem. Hashtag Rede para o Bem. Tá aqui, ó. Acima aqui, cadê? Aqui, ó. Acima da tela aqui. Que é o seguinte, para de usar a rede social para quebrar o palco todo mundo, pô. Para de ficar falando que é isso, que é aquilo, que isso não presta, isso aí é horrível, fulano de tal, né, xingando. Esses dias eu vi não vou falar também com a irmãzinha, né, da igreja lá de longe, sabe, pastor? Lá de outro hemisfério, tá? E falando assim, a gente passa a conhecer a pessoa quando convive. Aí eu fiquei olhando para aquilo, foi dali que me deu essa ideia, eu falei, gente, por que ela não usa o Facebook para botar um versículo, dar um testemunho, louvar, falar alguma coisa bacana? Vamos usar essa rede para o bem, tá? Vamos usar para o bem. Então, o desafio da Rede Ágape aí, eu vou chamar vocês aqui para participar com a gente, faça um post, grave um vídeo, entendeu? Marque lá, Rede para o Bem. Vamos jogar isso aí, olha. Os evangélicos precisam usar essa potencial ferramenta de comunicação chamada mídia social, rede social, para falar de Jesus, para falar da coisa boa. Dê o seu testemunho, faça a coisa certa na internet. Tá entendendo? Vocês vão ver como que vai funcionar mais bacana do que ficar falando lá com o irmãozinho. Não é de Deus não, endemoniado. Teu irmãozinho lá que eu passei por ele tá endemoniado. Gente, faz uma oração lá, né, que eu acho que vai funcionar melhor, tá bom? Então, provavelmente vou marcar aí qualquer hora dessa, tá, pastor? Vou mandar um vídeo aí, te marcar aí, cutucando aí, para você entrar na mobilização da Rede para o Bem, tá bom? Pode mandar. Queria aí te agradecer, tá, pastor Rony, a participação, um forte abraço aí, que Deus abençoe aí esse novo ministério, se Deus quiser, logo essa pandemia se estabiliza, né, e a coisa volta ao normal, e a galera de Fortaleza aí, o jovem aí, vai ter certeza que vai estar muito abençoado na sua companhia aí, e quero desejar tudo de bom aí para vocês, para toda a galera aí de Fortaleza que está assistindo, que vai assistir esse vídeo, tá bom? Fale aí suas considerações finais, manda um abraço aí para a galera daí, que se eu não mandar para minha loira o rolo de macarrão que come na minha orelha, então vai daí. Então, quero agradecer pelo privilégio de participar com vocês, obrigado pelo convite, foi uma honra. Agradecer os participantes, né, os de Fortaleza, um abraço para vocês. Dizer que se você está assistindo e tem um desejo de ajudar, abençoar uma obra missionária, nós estamos precisando de ajuda aqui, de muita oração, muito jejum. Essa semana nós tiramos a semana inteira para orar e jejuar pela nossa igreja aqui, o desafio que nós temos, e até mesmo financeiro, porque nós viemos para cá com um projeto inicial que foi todo alterado por causa da pandemia. As igrejas estão passando dificuldade financeira geral, né, gente? E é geral. E
Nós temos aqui uma obra de reforma, de restauração de um prédio, que quem restaura prédio sabe que o dinheiro nunca dá, e a gente precisa muito de ajuda financeira para completar essa obra dentro de um mês e meio, no máximo, temos que terminar essa obra para a igreja começar a acontecer de verdade. Então, qualquer dúvida, quiser perguntar alguma coisa, chama no Instagram, tá aí, Rony Carrijo, Boa. e você vai receber as informações, e nós agradecemos aí por tudo, um beijo grande, que Deus abençoe a todos. Valeu, queridão. Forte abraço aí. Tenho certeza que Deus vai abençoar isso aí. Daqui a pouco a gente vai ter um videozinho aqui final, mas não sai daí não, tá, pastor? Que a gente ainda vai trocar uma ideia aqui em off aqui. Rafael, muito obrigado pela sua participação. Um grande abraço, pessoal lá da Igreja Batista da SEAB. Eu conheço aquela galera lá, tem muitos amigos lá. Pastor Gilberto também, um querido. Manda um abraço para todo mundo lá e queria agradecer aí, mandar seu recado aí final aí. Tá joia. Como eu disse, eu sou membro lá da Igreja Batista da SEAB, trabalhei com a galera lá praticamente 1 ano e meio. Eu fui também auxiliar em Laje do Moriaé, pastor Samuel Amaro, por 3 anos. E antes, fui também membro da CIB. Eu acho que o Maurinho e a Kenny estiveram aqui recentemente. Foi por onde eu me formei pelo seminário. E graças a Deus está tudo acontecendo. Quero fazer um mexanzinho aqui, se puder, de levinho. Pode. Será que eu posso? Pode. Como eu disse, né, eu fui convidado para fazer parte da cadeira de liderança do seminário. E aí, conversando com o diretor, o pastor Rômulo, as inscrições, galera, você que tem um chamado ministerial, pastoral, não abre mão, não deixa a pandemia matar o seu sonho, não, por favor. Nós estamos aí com as inscrições abertas. Seminário Teológico Batista do Noroeste Fluminense. O curso tem duração de 4 anos. Esse período difícil aí, aulas estão segunda e terça-feira. Temos o modelo híbrido, tá tudo organizadinho, tudo certinho. Então, você que tem aí o seu chamado pastoral, participe, fale com o seu pastor, fale com a sua igreja, movimente-se, né? Rede para o bem, gostei disso, vou fazer isso também. Então, quero deixar aqui esse recado, tá bom? Tá funcionando ali no antigo Colégio Batista, ali no prédio da ABENF, nosso seminário. Então, se você tem um chamado, não deixe para depois, porque eu tenho certeza que Deus tem grandes coisas. Quero mandar um beijo aqui também, que eu também não quero tomar... um rolo de macarrão. Isso, rolo de macarrão não. Regi, minha esposa, Telzinho, meu filho, um beijo para vocês. São componentes, né, pastor? Nossas esposas e filhos são primordiais para o nosso ministério funcionar, né? Elas que seguram todas as bombas, todas as dificuldades junto conosco, abrem mão até da vida delas, né? Pelo chamado que Deus tem na nossa vida ou também na vida delas. Então, fica um abraço, pessoal aí das igrejas, meus alunos, galera que está participando ou quem vai vir depois. Tamo junto. Foi um prazer poder participar. O prazer foi nosso. Estamos à disposição. Pastor Rony, tem algum site aí que o pessoal possa entrar aí? Tô levantando a bola de novo pro rolo de macarrão no correio. Vai lá, tem algum site, alguma coisa aí que o pessoal possa visitar sem ser o Instagram? Não, site ainda não. A gente vai produzir o site ainda. Nós temos o @Lagoinha Fortaleza, que é o nosso Instagram. Temos o YouTube também, que começamos agora, @Lagoinha Fortaleza Oficial. Porque tem um outro YouTube, Lagoinha Fortaleza, que não é nosso, era um projeto antigo que teve um problema e eu vim para cá para recomeçar o projeto e essa página ficou solta aí. Então, nós temos Lagoinha Fortaleza Oficial e o meu canal, Rony Carrijo. Qualquer dúvida pode nos chamar aí. Tá beleza. Eu queria mandar um super beijo para minha esposa. Amanhã a gente faz 17 anos de casados aí, ó. Ela de lá também tá mandando. Tá dando a dica. Ela mandou a cola para você não esquecer. Primeiro, eu falei primeiro, senão depois ela vai falar que Foi questão de 3 segundos que eu vi aqui. Depois ela vai falar que eu não lembrei, que se eu não falo, eu não ia dizer nada, meu amor. Verdade. Uma bênção viver 17 anos de casado com essa loira linda aí. Um forte Muito tempo, hein? É amanhã, 17 anos de casado, Legal. é uma vida. Parabéns. Né? Deu tempo de cair fio por fio aí, né? Caiu tudo. Dizer que ela ganhou já tá com apartamento garantido com vista para Jesus no céu, entendeu? E graças a Deus, então, ela me aturou aí. Se não fosse por ela, eu tava mais perdido ainda. Mas enfim, um forte abraço para vocês aí que estão assistindo. A gente vai chegando no finalzinho do nosso Se Liga Jovem. Semana que vem tem mais Se Liga Jovem aqui na Rede Ágatos. Curta, compartilhe. Vamos trabalhar aí com essa rede para o bem aí, galera. E espero vocês aí. Nós temos, como sempre, um último vídeo aqui com os exemplos aí, vários exemplos que você tem que ficar ligadinho aí e a gente se vê na próxima sexta-feira. Um forte abraço para todo mundo aí. Deus te abençoe.